Olá, tudo bem? Eu sou a Nayara, moro em São Paulo e eu sou artista, poeta, tradutora, intérprete, atriz e contadora de histórias. Eu vou falar um pouco sobre o cinema e eu acho que vocês já viram pouquíssimos negros e pouquíssimas negras. Na maioria das vezes, nós vemos brancos, sim, privilegiados. Eu faço faculdade, estudo no Letras Libras, tenho conhecimento, experiência, eu tenho a minha identidade em que eu me expresso por meio da minha língua corporalmente e não sou chamada para trabalhos, ou se sou chamada, é muito esporadicamente. E às vezes eu penso, será que eles nos veem enquanto negros e negras retintos e não adequados para o que eles querem? Será que a nossa estética visual não é interessante para eles? Será que o cabelo das mulheres, tanto black quanto trançados, não são interessantes para eles? Eu fico pensando e me sinto até provocada às vezes em alisar o meu cabelo e me embranquecer com maquiagem para poder aparecer e gravar nessas produções. Mas eu penso, não seria eu, não teria a minha identidade, eu seria uma farsante, eu seria como eles, os brancos. Sim, eu tenho trabalho, eu tenho meu conhecimento, sim, eu tenho as minhas produções que eu gosto muito. Eu acho que é muito importante o que eu tenho desse conhecimento, que me provoca a trabalhar a minha aprendizagem, trabalhar com criança, com adolescente, em que eles possam se ver em mim enquanto uma pessoa de referência. Mas, infelizmente, nós vemos poucos dos nossos. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer ao Jonatas e à Rafaela pelo convite e também agradecer à equipe de organização, essa equipe tão maravilhosa. Esse é o meu sinal, meu nome é Alessandro, eu sou professor tradutor e intérprete de Libras. Eu quero explicar resumidamente como foi o meu ingresso no trabalho como intérprete tradutor, intérprete surdo. Em 2017, o meu amigo maravilhoso, o intérprete Carlos, vocês já conhecem, há pouco tempo ele apresentou para vocês, e a convite dele, então eu comecei esse trabalho de tradutor, intérprete, mas como consultor no início, e depois pude aprender cada vez mais sobre os processos de tradução e ampliei esse meu trabalho de consultoria e também comecei a interpretar e traduzir e aparecer nos vídeos, né? Minha primeira experiência foi com o teleprompter, mas o TP em português influenciava um pouco a minha interpretação, a minha tradução. Aí comecei a fazer mais workshops, oficinas a respeito do trabalho de intérprete. E eu quero contar para vocês um pouquinho mais sobre o meu processo, a metodologia de trabalho. É meio parecido ainda com os trabalhos que vocês já ouviram falar. Então, eu recebo um vídeo curto ou longo, independente. O primeiro passo é assistir esse vídeo e conhecer um pouquinho mais sobre ele, por que ele foi criado, qual o contexto da sua criação, qual a direção e o autor do vídeo, para conhecer um pouquinho e entender e compreender como o contexto da criação desse vídeo e poder fazer uma interpretação, uma tradução melhor e mais clara para os surdos. Também, primeiro eu vejo os personagens que trabalham no vídeo, se é uma obra, história verídica ou se é uma de ficção, e daí estudo também os aspectos culturais, mais focado, por exemplo, no, nos temas, né, trabalhados, por exemplo, temas indígenas, ou se é mais religioso, ou depende do jargão utilizado no filme. Então, faço bastante pesquisa primeiro e depois começo a estudar os sinais, os roteiros, para depois começar o trabalho de gravação. Depois da gravação, a gente faz a parte da edição de vídeo e revisão de vídeo.
Então, o foco mesmo é na interpretação, se como um tradutor surdo, né, quais são as possibilidades. Então, existe primeira possibilidade em que a interpretação simultânea, por exemplo, em que o intérprete ouvinte age, faz um papel mais de apoio e sinaliza, por exemplo, um vídeo que não tem legenda, pode ser um vídeo que é mais visual, então, por exemplo, para também não ficar sendo influenciado pelo português, ele utiliza, é mais esse sinal, né? Como se fosse um intérprete de feedback, de apoio, um espelho. E eu faço uma versão na interpretação. O intérprete ouvinte pode fazer um português sinalizado ou uma outra situação em que você combina antes, né? Entre o seu intérprete de apoio. Não tendo esse intérprete de apoio, nós podemos ter uma segunda possibilidade, em que esse intérprete pode gravar um vídeo, enviá-lo, e eu utilizo como base esse vídeo, o mesmo processo do primeiro, só que ao invés dele estar presencialmente ao vivo, ele tem com vídeo gravado. A terceira possibilidade é também se o vídeo tem legenda ou se é possível o uso de teleprompter ou um suporte do texto escrito, eu faço a interpretação direto desse texto escrito ou a tradução, né, dependendo do contexto, se for um surdo bilíngue que domine a língua portuguesa, né? Aí pode fazer a interpretação. E pode fazer uma sinalização dessa leitura de português, uma sinalização é, provisória. E depois eu mesmo, utilizando a metodologia da segunda possibilidade, mas não de um intérprete ouvinte, aí o meu próprio vídeo, né, eu faço a sinalização. Essa é a terceira possibilidade. A quarta possibilidade pode ser um vídeo mais curto, um vídeo bem simples e que ele possa ser decorado. Então, eu decoro a ordem do vídeo e sinalizo sozinho com o texto decorado. Outra possibilidade também é usando o teleprompter, né? O surdo pode ir lendo e já fazendo a interpretação simultânea. Então, existem várias metodologias de trabalho e você precisa ver, enquanto tradutor surdo, o que é mais confortável para você. Então, por exemplo, o vídeo que foi apresentado, né, há pouco tempo atrás que vocês assistiram sobre o menino, né, que usava esse fone, esse jeito, essa vestimenta. Então, é um vídeo curtinho que é possível você decorar o texto. É um exemplo que você pode ser usado nessa última metodologia. Então, por exemplo, uma outra história em que eu utilizei a primeira estratégia, né, com um intérprete espelho de apoio, mas precisava fazer o processo anafórico. Então, como você consegue usar e observar e conseguir ver o intérprete quando você faz o processo anafórico, você fica praticamente de lado. Você pode utilizar um desenho, né? Então, ou se for possível, melhor ainda, 3 monitores e que você pode, da maneira que você se movimenta para fazer a marcação do processo anafórico, você tem o monitor. Ou então, quando você decora a parte que você sabe que vai ter diálogo, essa parte em que você está de lado, você já está com o texto decorado, porque você já estudou antes, já viu. Então, são estratégias possíveis para esse momento de tradução de interpretação. Então, esse é um resumo do meu trabalho, da metodologia do meu trabalho, estratégia de tradução. Eu espero que vocês tenham refletido bastante, pensado nessas possibilidades e talvez outras, né? Tchau! Olá, tudo bem? Meu nome é Germano. Eu moro em Santa Catarina e eu já trabalhei em diferentes esferas, como professor, na esfera artística, de cinema, atualmente em tradução também. E eu quero falar especificamente sobre tradução. Eu sou formado em cinema, em 2014 eu me formei.
E eu já realizei vários trabalhos de tradução. Eu comecei em 2009, na UFSC. E eu entrei como bolsista para trabalhar no curso Letras Libras à distância. Especificamente nos materiais do ambiente virtual, em que eu recebia os textos, realizava as traduções em Libras e eram inseridos no ambiente do curso Letras Libras à distância. E foi aí que eu comecei a minha experiência. Tive muita aprendizagem, no começo também muita dificuldade, muita prática e fui me aperfeiçoando com essa aprendizagem e conforme o tempo eu fui aprendendo também. Traduzi diferentes conteúdos como acadêmico, artístico, contação de histórias, provas de vestibular, diferentes conteúdos. E aí fui chamado pela empresa Filmes que Voam para realizar trabalhos de tradução de filmes. Então essa empresa, ela chamou diferentes profissionais de tradução para realizarem a tradução de diferentes personagens de filmes. E aí eu fui um dos convidados para realizar esse trabalho e eu traduzi 3 filmes. O primeiro foi O Homem que Virou Suco. É um filme bem antigo. O segundo filme é A Hora da Estrela, também um filme bem antigo. O terceiro era um documentário que se chamava Edifício Master, com o diretor Eduardo Coutinho. E eu realizei a tradução dessas 3 produções. Confesso que foi um desafio, uma nova experiência, uma experiência diferente, porque nas traduções dos textos eu recebia os textos com antecedência, realizava, o estudo lexical, aproximando da Libras, me filmava e era direto a filmagem. Mas nas traduções dos filmes eu precisava me atentar com o personagem. Então, qual era a fala do personagem? Qual era o diálogo do personagem? E aí eu precisava realizar o estudo e pensar nessa fala, mas em Libras. Então era um tempo de estudo, pensando na questão lexical, e quando eu via que estava bom, eu começava a realizar a filmagem. E eu também senti um pouco de dificuldade nisso, porque a fala tinha uma velocidade e eu, na Libras, precisava prestar atenção para não ficar nem à frente nem atrás da fala original. Então, eu precisava prestar atenção na velocidade. Então, se a fala estava mais rápida, a Libras precisava estar também no mesmo tempo dessa fala rápida. Eu acho que isso foi mais desafiador para mim, porque eu não iria querer, por exemplo, se eu sinalizasse na minha velocidade e o editor de vídeo, por exemplo, acelerasse a minha fala. Aí eu acho que não ficaria natural se ele acelerasse. Eu acho que não seria interessante, porque eu preciso pensar numa fala mais natural como a fala do personagem. Então vamos pensar, por exemplo, na dublagem. Porque a dublagem é referente a uma língua estrangeira. E aí, quando ela é inserida na produção, seja filme ou alguma animação, ela não é acelerada. Ela é pensada na velocidade da fala do filme da produção original. E na Libras também, ela precisava ser original, de uma velocidade de acordo com essa produção do filme. Se a fala era mais rápida, a Libras mais rápida. Se a fala era mais devagar, a Libras mais devagar.
pensando em falas mais síncronas, mais sincronizadas. Eu acho que isso foi mais desafiador para mim. É isso. Muito obrigado pela atenção. Tchau e um grande abraço.